Olá, amigas, amigos, nós estamos iniciando mais uma conversa de todas as terças-feiras. Vamos aí, estamos sendo informados as pessoas que nós estamos iniciando ao vivo. Boa noite, Aparecida, Souza Ieda, boa noite, Luiz Xavier, Lu Cardoso, boa noite, Aires Luz, Glauci Cabral, boa noite, Leia Lima, boa noite a todos vocês que estão chegando. Nós hoje vamos falar sobre comunicação, a base para relações saudáveis. Boa noite, Eduardo Carlos. Boa noite, Fabiana, Beth, Gabriel. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa conversa de todas as nossas terças-feiras. Lembrando sempre que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se você sabe de alguém que está tendo dificuldades de comunicação na sua vida, e aqui nós estamos falando de comunicação do ponto de vista amplo, falando de relações pessoais, de relações sociais, relações institucionais. Comunicação é algo fundamental para a nossa caminhada. Muitas vezes, a gente recebe pessoas novas no Instagram, sabendo que a gente é psiquiatra, sempre esperando que nós vamos falar sobre uma doença, vamos falar sobre algum tipo de medicamento, mas a nossa ocupação às vezes é um pouco maior do que falar sobre isso só. Vez por outras, nós voltamos a falar sobre transtornos mentais e tratamentos dentro da perspectiva do nosso trabalho. Boa noite aí, Yuri Moreira, Carmen, Yokoyama, boa noite, NATH Araújo, a Ana Lúcia A, boa noite vocês todos que estão conosco aí sempre às terças-feiras. Mas a nossa preocupação é que quando a gente fala de saúde mental e tem uma preocupação com essa volta, a gente não fala só sobre transtorno mental. Existem muitas coisas na vida que nos adoecem psiquicamente. Existem muitas coisas na nossa caminhada que adoecem as nossas relações interpessoais. Existem muitas situações que estão adoecendo as nossas instituições, as nossas comunidades, o nosso país, está adoecendo o mundo. E um dos mais graves problemas de relacionamento humano é a comunicação, que é a base para as relações, e que essas relações, para serem saudáveis, nós temos que entender comunicação e nós temos que entender como ter uma melhor comunicação com as pessoas. Isso que para muita gente não é interessante, para muita gente que acha estranho um profissional psiquiatra, um médico falar sobre comunicação, para o trabalho terapêutico da gente, isso é fundamental. Saber comunicar com os nossos pacientes, saber orientar as pessoas para uma melhor comunicação dentro de casa, no trabalho, na orientação daqueles que atendem as pessoas, que se relacionam diretamente com o público. Tudo isso
é fundamental para que a gente possa melhorar. Então, nós vamos começar a nossa conversa lembrando, desde já, que a má comunicação é o principal problema dos relacionamentos humanos. A minha vida inteira eu trabalhei em instituições de saúde e durante grande parte do tempo que eu atuei profissionalmente dentro do Hospital Espírita André Luiz, que foi a instituição que me abrigou como profissional durante grande parte da minha vida, né? A maior parte do meu trabalho profissional foi junto e dentro do Hospital Espírita André Luiz. Queria aproveitar para falar da minha eterna gratidão a essa instituição, que hoje ela está completando, na verdade, 57 anos de atividades hospitalares. E essa instituição, que é uma referência de saúde mental no estado de Minas Gerais e que é uma referência no trabalho de saúde mental e espiritualidade para o movimento médico espírita, para o movimento espírita e para muitas instituições ligadas à espiritualidade no mundo. Então, meus parabéns a toda a diretoria, a todos os seus conselheiros, associados, os seus trabalhadores, a todos aqueles que fazem dessa instituição uma grande instituição. E lá eu aprendi que quando a gente não se comunica bem, as coisas se complicam. Como dizia um dos grandes comunicadores da televisão brasileira, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, que foi Abelardo Barbosa, o Chacrinha: quem não se comunica, se estrumbica. Quando a gente não se comunica, as nossas relações ficam truncadas, e essas relações truncadas, elas criam atritos, elas criam mágoas, elas criam situações de ódio, elas cultivam um campo ruim dentro do ambiente familiar, dentro da instituição que nós trabalhamos ou estudamos, dentro da comunidade que nós vivemos. Então, má comunicação é o principal problema dos relacionamentos humanos. Vez por outra, no meu trabalho que eu realizo de consultoria em saúde mental para uma instituição, que é a Siderbras, que é uma siderúrgica de uma cidade do interior do estado, que é Divinópolis, a gente volta a trabalhar com os gestores sobre comunicação, para rever o que a gente melhorou, o que a gente está precisando melhorar e quanto que não se comunicar ou não saber comunicar cria não só atritos, mas rusgas entre a própria gestão, trazendo, de alguma forma, prejuízos para o ambiente do grupo e para o trabalho da própria instituição. Então, aprender a relacionar é reduzir os problemas dos relacionamentos humanos. Aprender a relacionar com os nossos companheiros, nossos familiares, com os nossos filhos, que é um campo complicado do relacionamento, que a gente tem visto aí as relações pais e filhos cada vez mais
cheias de atritos, de dificuldades. Então, a gente precisa ter clareza de que o que a gente diz pode acabar ou pode aumentar a raiva de uma pessoa. A gente vê isso todo o tempo. Tem gente que é especialista em aumentar a raiva das pessoas. Há poucos dias no Instagram eu postava sobre isso. Pessoas que acham bonito criar conflitos, estimular a raiva, a agressividade das pessoas. Né? Isso não precisa de muito. Uma palavra mal falada se transforma nesse contexto. Mas também uma palavra bem falada pode tirar alguém que está num estado de raiva, num estado de medo, num estado de mágoa, e colocar essa pessoa aliviada, conseguindo sair desse contexto. Uma palavra pode ferir ou curar uma pessoa. Ela pode adoecer a criatura, agravar o quadro da pessoa. Eu já ouvi, nesses anos todos de trabalho, muitas pessoas que vêm e contam sobre atitudes de profissionais que, atuando diretamente com eles, agravaram os quadros que eles apresentavam, fossem clínicos ou psíquicos, ou que elogiaram profissionais que, com a sua fala, com o seu posicionamento, com o seu cuidado em relação ao outro, né, levaram a eles um alívio, eles conseguiram um tratamento e saíram daquela condição de sofrimento, né, para uma condição, né, de um estado de saúde, né, mesmo que não for um estado pleno de saúde, mas uma condição mais saudável. O que você diz, entenda bem claro, pode injetar esperança em alguém ou construir um desespero. E quando a gente fala de pessoas fragilizadas do ponto de vista psíquico, isso é muito complexo. Porque uma palavra maldita pode levar o indivíduo a uma situação muito grave. Da mesma forma que uma palavra bendita pode trazer a ele ânimo, condição para continuar. E acontece, né, que os nossos ouvidos, até por uma condição de que a gente às vezes é mais negativista do que positivista na vida, a gente ouve mais aquilo que é ruim, com maior atenção, e essa postura, ela leva ao indivíduo uma condição de piora, porque muitas vezes ele ainda interpreta
aquilo que foi falado de uma maneira muito difícil. Tirar a esperança das pessoas é um grande risco, é um enorme risco. Eu vejo, por um entendimento que a gente pode questionar, profissionais trazerem informações de uma maneira verdadeira, mas de uma forma inadequada, tirando a esperança de muitas pessoas que desistem do tratamento quando não desistem da vida e buscam situações complicadas. Uma palavra única pode salvar ou destruir uma vida. Você se envolver com alguém e trazer para esse alguém uma aura nova, um caminho novo, um horizonte novo, pode ser um instrumento de salvação. Como uma palavra dita de forma ruim pode destruir uma vida. Eu já acompanhei situações em que a pessoa entrou num desespero e numa culpa muito grande por uma fala infeliz com alguém que estava em desespero, com alguém que estava numa condição muito ruim, com ideias de morte, e que essa palavra ela foi um estímulo para que essa pessoa, outra pessoa, suicidasse. Então, a gente quando fala em comunicação, a gente está falando de coisa muito séria na nossa caminhada. Quantas vezes uma informação errada dentro de uma instituição leva a um prejuízo muito grande? Prejuízo financeiro. Às vezes, tira a instituição do lugar de tranquilidade financeira para um lugar de dificuldade econômica. Então, uma palavra, ela pode afastar uma pessoa definitivamente da nossa vida, ou pode encantar uma pessoa e colocar essa pessoa como um companheiro importante da nossa caminhada. E às vezes esse falar, ele aparentemente é cheio de bons propósitos, mas há um ditado popular que diz que de boa vontade o inferno está cheio. Profissionalmente, quantas vezes uma frase, a tonalidade que vem junto com essa frase, a maneira e o momento em que você diz essa frase, faz com que uma pessoa te considere um péssimo profissional, crie uma referência e uma imagem ruim de você, espalha essa imagem ruim para outras pessoas, porque você não tomou o cuidado de ver antes, sentir o ambiente e se cuidar para ver o que você estava dizendo. Então, nós temos algumas estratégias que elas são importantes para uma boa comunicação.
ou vocês que estão entrando agora, algumas pessoas aí que a gente não tinha visto. Boa noite, Célia. Boa noite, Juliano, Dani, PSAB. Boa noite, Ivone. Ivone Camarade. Boa noite, Maria CFCS. Nós estamos falando sobre comunicação. Falamos agora dos riscos da palavra e agora nós vamos trazer para todos nós algumas estratégias que melhoram a nossa comunicação. E como eu falava no início, para quem não está aqui agora, não é uma comunicação profissional apenas, é a comunicação do dia a dia, com as pessoas que se relacionam conosco, no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, com todas as criaturas e hoje, principalmente com as nossas crianças, os nossos jovens. A gente está precisando, né? Muitas vezes a gente está precisando criar meio de comunicação. Porque as casas, as pessoas se reúnem dentro da casa, mas não se reúnem umas com as outras. Um cliente meu se queixava outro dia dos seus filhos adolescentes, ele dizendo, eles em casa é a mesma coisa de não estar, porque eles entram para o quarto e não se comunicam com a gente, não falam e não querem conversar. Isso exige uma reflexão. O que nós, pais, fizemos para que os nossos filhos estivessem nesse lugar? Qual que é o grau da nossa responsabilidade? Qual é o compromisso que nós temos que ter para resgatar essas crianças e esses jovens? Então, quando eu me propus a falar sobre estratégias de comunicação, dos riscos que nós temos, o que nós precisamos fazer, tudo isso vem com uma preocupação muito maior do que só falar de doença. Né? É de falar de atitudes adoecidas, falar de emoções adoecidas, falar de relações que se perdem, se destroem por falta de uma boa comunicação. Então vamos começar, né, pensando o seguinte: quando a gente falar, a gente deve ter o cuidado com a maneira que nós falamos, para que a gente se faça ouvido e para que as pessoas queiram continuar nos escutando. Conversar é diferente de trocar potocas. Conversar exige da gente atitudes que começam com uma situação que é respeito. Para eu me comunicar com as pessoas, eu tenho que respeitar as pessoas para as quais eu estou me comunicando. E eu tenho que, nesse contexto, lembrar que o outro é tão importante como eu mesmo. Para eu ter respeito pelo outro,
eu tenho que aprender a me respeitar. Fazer da minha comunicação algo que mostre uma imagem verdadeira e digna minha. Para que eu possa me comunicar com alguém de maneira que ela me escute e que ela queira me ouvir, eu tenho que preocupar aonde eu vou falar com as pessoas. Quando eu vou falar com as pessoas. Como eu vou falar com as pessoas. Isso parece óbvio, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Não adianta eu querer falar algo importante com alguém que naquele momento está ocupado e às vezes ocupado com outro meio de comunicação. Se eu preciso falar alguma coisa séria com o meu filho, eu tenho que criar um ambiente em que ele vá me escutar. Mesmo que no primeiro momento isso seja meio ditatorial. Está na hora e nós vamos falar agora. Principalmente se o tema é urgente e é necessário ser conversado. Não adianta eu querer falar com meu filho, ele está preso no videogame, ele está correndo os olhos o tempo todo no TikTok, ele está interessado no WhatsApp, porque a pessoa não vai escutar. Sabe por que ela não vai escutar? Porque o videogame, porque o TikTok, porque o WhatsApp, nesse momento de comunicação, é um ruído negativo para a comunicação. Se eu preciso dar uma notícia importante em que as pessoas da casa precisam todas saberem, eu tenho que montar um momento em que todas possam se ocupar com aquilo que eu vou estar fazendo, que é com a comunicação que eu estou trazendo. Não adianta você querer falar com o seu companheiro que é apaixonado pelo time de futebol dele no momento tenso de um jogo em que é importante que o time dele faça um gol e ganhe, porque ele não vai prestar atenção naquilo que você quer falar. Não adianta você querer falar uma coisa importante numa mesa de boteco onde todo mundo está ocupado em se distrair, em fazer falas sem nenhuma profundidade, porque as pessoas não vão escutar. Então, a gente tem que criar, com todo o cuidado, maneiras para que a gente seja escutado. E eu vou falar com vocês uma coisa que é muito importante. Pessoas que sabem verdadeiramente escutar, e essas pessoas geralmente escutam mais e falam menos, essas pessoas, quando falam, elas têm maior chances de serem escutadas do que as outras. Por quê? Porque elas são
tão respeitosas na escuta do outro, que é como numa postura de autoridade, elas cobram sem nada pedir a atenção do outro. Então, o ambiente é fundamental. O ambiente é fundamental. Para que eu dê uma notícia, por exemplo, profissional, de um diagnóstico grave de um parente ou do próprio paciente, eu tenho que criar uma maneira de ser ouvido e que a minha fala seja de tal forma cuidadosa e respeitosa que ela penetre os ouvidos e ela seja compreendida pela criatura. Nessa perspectiva ainda dessa estratégia, a comunicação, ela tem que ser de fácil assimilação e ela tem que ser prazerosa para ser aceita. Uma pessoa que aprende a se comunicar com grupos especiais da sociedade, e aqui eu não estou falando de grupos só com deficiência, mas grupos específicos, por exemplo. Bons comunicadores com crianças, eles têm muita chance de serem bons comunicadores com as outras pessoas. Porque falar com a criança de uma fala que seja assimilável e prazerosa, isso, como a Célia citou há pouco tempo aqui, é uma arte. É uma arte. Eu não posso ter uma linguagem qualquer com uma criança de algo que eu acho importante ela aprender. Eu tenho que usar uma linguagem que ela compreenda. Não adianta eu falar palavras difíceis. Ela não vai ouvir essas coisas. Essa comunicação, para ela ser melhor, ela tem que ser, né, para uma criança, algo que seja, né, alegre, que envolva técnicas que causem a ela uma melhor atenção. Uma outra estratégia importante na comunicação é aprender a ser persuasivo. E aí nós temos que diferenciar. Persuasão não é manipulação. O que é manipulação? O que é persuasão, Roberto? Manipulação, quando a comunicação de massa traz uma informação mentirosa, né? Hoje uma fake news para as pessoas que às vezes não têm uma preocupação de buscar avaliar essa fake news ou não tem nem como fazer isso, eu estou manipulando essas pessoas. Quando eu conheço a fragilidade de alguém
né, seja em que campo for, e eu atuo nessa fragilidade para alcançar um resultado com a minha comunicação, eu estou manipulando. A persuasão, ela é algo que leva o indivíduo a receber informações, sentimentos, posturas que lhe dão, né, informações e reflexões e direcionamentos para que ela possa caminhar de uma forma mais adequada, que necessariamente não é como eu quero, mas é a partir da verdade que eu levo, de como ela consegue caminhar nesse contexto. Uma pessoa persuasiva, ela aprende quando falar e quando calar. Ela sabe o momento oportuno. O processo de persuasão é um processo positivo, enquanto o processo de manipulação, geralmente, ele deixa de ser respeitoso. Mesmo que ele tenha boas intenções, ele deixa de ser respeitoso. Então, hoje, as redes sociais, a maioria das vezes, elas não estão persuadindo as pessoas positivamente, né? E quando estão, né, elas conseguem resultados maravilhosos para as criaturas. Mas muitas vezes nós vemos processos de manipulação. Não se fala de riqueza fácil, de poder fácil, de eterna juventude, de beleza eterna na vida, dentro de uma perspectiva estética que é estatística, normativa, não de realidade, de essência. Isso tudo é manipulação. É manipulação. Nós vemos aí pessoas, por exemplo, manipulando para ganharem dinheiro, né? Levando informações falsas, remédios que não funcionam, chás que não têm o efeito que levantam, técnicas que não vão levar aos recursos que as pessoas precisam. Nós já falamos disso, mas eu queria reforçar que uma estratégia importante é ouvir antes de falar. Por que isso é uma estratégia importante? Primeiro, que quando eu não ouço, eu interrompo uma pessoa, eu estou sendo, no mínimo, indelicado. Numa linguagem mais firme, eu estou sendo deseducado, eu estou sendo grosseiro com as pessoas. Quando eu interrompo as pessoas, não deixo que elas completem as suas falas, eu estou promovendo um gesto de indelicadeza. Outro problema. Quando eu não ouço as pessoas antes de falar, eu tenho muita chance de falar tolice e bobagem. Porque eu não ouvi. Então,
a minha não percepção do que está sendo comunicado vai me fazer, às vezes, alguém que é um indivíduo totalmente idiota, dizendo o que não precisa no momento que não deve. Ouça primeiro. E se ao ouvir você não entendeu, questione. Peça a pessoa para repetir. Peça para ela explicar o que ela está dizendo. Sem interrompê-la. Sem ouvir dela depois uma frase muito ruim. Você não deixou eu acabar de falar? Isso aí que você disse é o que eu ia dizer e você não me permitiu fazer isso. Ou o que você disse não tem nada a ver com o que eu ia te dizer, porque eu ia te falar algo que não tem a ver com essas coisas. Uma outra estratégia importante é falar devagar, ter cuidado com as palavras que a gente fala. Tanto pelo cuidado da possibilidade da pessoa entender, quanto da capacidade dessa palavra ferir mais do que abrir um campo para uma comunicação. Eu já vi profissionais da área de saúde sem ter o cuidado preciso com as palavras, fazerem sem querer pessoas tomarem atitudes terapêuticas erradas. Eu me lembro de um fato que parece jocoso, mas é verdadeiro. Não nos interessa os autores, que eles podem ficar chateados, que de um profissional usar um termo técnico para uma paciente analfabeta, de que ela usasse, um óvulo vaginal, colocando esse óvulo na vagina, sem perguntar a essa pessoa se ela sabia o que era isso. E alguns dias depois que a pessoa tinha que ser reavaliada, a pessoa disse que não tinha melhorado. E que o médico tinha quase matado ela, porque aquele comprimido era muito grande, e quando ela pôs ele na boca e colocou água, ela quase morreu engasgada. Era um comprimido oleoso para o objetivo que era. A água comprometeu isso e ela poderia ter morrido engasgada realmente com um óvulo vaginal na garganta. Então nós temos que entender essas questões. Ter cuidado com a palavra nos cobra sair de um lugar da ignorância. Ignorância é não saber. Eu tenho que saber o que o outro é capaz de entender. Eu tenho que saber se aquilo que eu estou falando é compreensível naquela cultura, naquele lugar, naquele momento onde eu estou. Criancinhas pequenininhas, saem hoje. As pessoas mais velhas acham que os pais novos são muito chatos. A gente falava isso com os meninos, mas as crianças pequenas, às vezes, interpretam e sofrem muito
com o que você fala. Há uma expressão mineira que muitas vezes se usava, até querendo dizer que era fofinho. Tá? Menino, eu vou te comer com angu. E a criança sai chorando. Porque no linguajar dela, ela pensou o seguinte: você vai pegar angu e pegar ela e comer ela normalmente. Ela não entenda disso. Né? A Jéssica está nos pedindo para que a live fique salva, que ela não conseguiu entrar no início. Né? Obrigado aí pela fala, dizendo aí do nosso trabalho. Jéssica, mesmo que essa, né, a live não vai ficar no Instagram, mas as nossas lives, elas estão sendo gravadas por um outro aparelho para que elas sejam editadas e possam ir para o nosso Instagram, ou o nosso YouTube. Então eu tenho um canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, um canal de saúde mental e espiritualidade. E todas as semanas nós temos alguma coisa nova. E as nossas lives vão para lá. Então, se você não conhece o nosso canal ainda, Jéssica, entra no YouTube, né, Dr. Roberto Lúcio, se inscreva, porque é importante se inscrever, porque avisa a plataforma que tem pessoas interessadas nesse tema. Quando as pessoas, né, muitas vezes, como isso não é feito, isso não é aberto para outras pessoas assistirem. E marquem o sininho, porque toda semana a gente tem um tema novo. Essa semana, por exemplo, nós temos lá a nossa live com o psicólogo Arnaldo e nós fizemos um trabalho sobre suicidologia. Então, acompanhe isso desse jeito. Mas nós queríamos voltar a essa coisa. O cuidado com as palavras. Primeiro, a gente tem que ter cuidado para não ser ignorante na nossa fala, porque ela é perigosa. E a gente não ser irresponsável. A gente falava semana passada sobre diligência, ser diligente, algo muito importante. Se vocês não assistiram a essa nossa fala, nós brevemente vamos estar com ela no YouTube. E assistam, né, que é algo para melhorar a nossa vida, o nosso desempenho, para melhorar a nossa capacidade de cuidar da nossa saúde, de fazer vencer os nossos obstáculos, conseguir êxito. E a gente falava sobre isso, que a insensatez é a atitude ignorante e irresponsável da criatura. Dentro da perspectiva das estratégias, a gente ainda gostaria de lembrar que a gente nunca deve diminuir a pessoa com quem a gente está conversando. Isso não é de bom tom, isso não é educado. Gostaram do bom tom? Isso é da gente que os cabelos já estão muito brancos, era uma expressão que eu ouvia muito de uma professora. Isso não é de bom tom, né? Não é agradável ser ouvido das pessoas. Não diminua as pessoas. Ao contrário, levante a moral das pessoas, aumente a autoestima das pessoas. Se você quer um parceiro na vida, um parceiro para te acompanhar como parceria na vida afetiva, ter a família como parceiro, ter as pessoas que trabalham com você, ter o seu cliente, o seu paciente, as pessoas que estão do seu lado como parceiros, melhore a autoestima delas.
Levante a moral do indivíduo, mostre o que ela está fazendo. Que às vezes a gente não percebe, isso vai criando no indivíduo um vínculo muito grande. Há poucos dias, né, eu atendendo um adolescente, e eu perguntei para ele como ele estava, ele disse que não tinha melhorado nada. Não melhorou nada? Um quadro muito complicado, porque um dos grandes problemas, e é o problema que ele mais sofre, é que ele hoje é um viciado em pornografia na internet. Eu tenho vários pacientes nessa condição. E ele tem se cobrado muito. Ele, por uma questão religiosa, familiar, isso é visto como um pecado muito grave. E ele sofre muito, e ele tem ideias de ruína, ideias de suicídio, por causa de todo esse processo. E a família muito religiosa, eles não conseguem, às vezes, fazer um outro tipo de acolhimento. Eles, às vezes, usam o temor no sentido de querer que ele pare com as coisas. E eu ouvindo, né, ele foi me colocando essas coisas, e eu percebi que a sua fala era uma fala muito negativa. Cheguei ao momento a questioná-lo, mas você tem visto pornografia todos os dias? Não. Mas eu não consigo muitos dias. Mas você já consegue alguns dias. Quando você chegou aqui para mim, há quase 2 anos atrás, você não conseguia nem um dia. Você estava ficando praticamente sem dormir, assistindo 6, 7 horas por noite escondido da família, pornografia. Quanto que você está escutando agora? Geralmente a média é meia hora quando eu escuto, mas às vezes eu escuto uma hora e pouco. Eu falei assim, olha o que você cresceu. Você saiu de um lugar de 7 horas para meia hora. Como você tem se esforçado e conseguido de outra forma. Ele estampou no olhar um sorriso e ele fez um comentário muito doloroso para se ouvir diante dessas histórias, mas verdadeiro, né? Ele virou para mim e falou assim: meus pais não conseguem ver nada disso que o senhor fez. Então, esse contexto é bastante complicado. Então, nunca diminua as pessoas. Leve as pessoas a se sentirem melhores, a sentirem-se mais capazes. Isso é um processo de persuasão, não é de manipulação. Eu trouxe para ele uma verdade. Ele viu a sinceridade dos meus sentimentos, a busca de escutá-lo primeiro e depois de dizer daquilo que ele era uma realidade dele. Ele teve a clareza das coisas que eu tenho escutado na vida dele o tempo todo, porque eu fui retomando dados que já têm um bom tempo nesse contexto. Uma outra estratégia importante: pare enquanto você está ganhando. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente continua falando
depois de ter dito o que era preciso e necessário, é bem possível que a gente comece a falar bobagem. Seja objetivo, fale o que é necessário. Todas as vezes que eu não consigo fazer isso, e não são poucas vezes, eu tenho lutado na minha vida para aprender a parar enquanto eu estou ganhando. Profissionalmente eu consigo, né? Mas pessoalmente isso é uma luta constante na minha vida. Quem me conhece diz que eu já caminhei muito, mas eu sei que eu preciso caminhar muito mais. Quando eu não faço, aí eu degringolo no falar o que não preciso ou expressar sentimentos que não devo. Então a gente precisa aprender a pensar nesse contexto. Compartilhe um saber e uma sabedoria verdadeira. Fale o que é bom, fale o que é belo, fale o que é nobre. Falar mal dos outros, falar coisas ruins, teimar em falar sobre temas desagradáveis, não contribui na relação. Ó, quero nem ver que toda vez que aquele cara chega é só para falar coisa ruim, só para falar coisa desagradável. E às vezes para falar coisas indevidas. Né? Tem gente que chega para você para contar as vantagens da vida dela. Tem gente que faz isso o tempo todo e quando não faz verbalmente, faz por mensagem. Tem gente que não perde a oportunidade de entrar no WhatsApp para falar das vantagens dela. E essas pessoas, ao invés de adquirirem relacionamentos simpáticos, elas vão criando antipatia nas pessoas. E quando a gente distribui saber e sabedoria verdadeiro, a gente amplia o campo da nossa sabedoria. Quem distribui o que conhece, abre um espaço para aprender mais, para se tornar mais sábio. E nesse contexto, a gente tem uma outra coisa que é muito importante. Se você não sabe, não tenha vergonha de perguntar. Mesmo que essa pessoa seja muito mais simples, menos culta, seja um profissional que está sob a sua liderança, não tenha vergonha. Isso, saber é muito importante e falar aquilo que a gente não sabe nos transforma em tolos. E sempre diga a verdade. A mentira, ela cobra um preço. Porque para sustentar a mentira, às vezes você tem que fazer muita confusão. Eu vejo isso na história da minha vida, ouvindo e acompanhando as pessoas. Quem mente, quem conta histórias que não existem, elas precisam fazer uma ginástica, um malabarismo para ficar no lugar onde elas estão. Isso é muito comum nos casos de adultério. Né? Que as pessoas contam uma história, então outra, você vai vendo o tanto que isso. E as grandes mentiras, elas cobram um preço muito alto. Né? Por que, né, que nessa politicagem, eu não vou usar o termo política, porque eu acho que ofende a palavra política aquilo que os chamados políticos no mundo, no Brasil, isso é muito marcante, fazem, é uma politicagem,
porque é um jogo de mentira, e com esse jogo de mentira, eles vão se enrolando completamente. O que aconteceu na cidade de São Paulo nesse último final de semana, e o que a Enel, a ANEEL, né, a prefeitura, né, o Ministério das Minas e Energias está tendo que fazer para esconder as mentiras todas que eles falaram, do que fizeram e que não fizeram, e colocando culpa nos outros. Isso é um preço muito caro, porque todo mundo vê, né, e fica indignado com a quantidade de mentiras que se traz ali. Quem diz a verdade está tranquilo, não tem nenhuma preocupação. Mas a gente tem que saber como diz a verdade. Porque um diagnóstico verdadeiro é um direito do paciente. Mas conforme você trouxer esse diagnóstico, a coisa fica muito complicada. Então, comunicação é algo que fala de saúde. Saúde mental, do ponto de vista do relacionamento das pessoas, tem como base uma boa comunicação. Um bom professor, um bom pai, uma boa gestora, um bom líder, seja quem for, essas criaturas, elas têm que ser boas comunicadoras. Então, lembrando a vocês, essa nossa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela vai para o YouTube em breves dias. Queria agradecer as pessoas que entraram, as pessoas que nos acompanharam o tempo todo, as pessoas que participaram, trazendo suas opiniões, as suas ideias. A gente agradece. Lembrando também, né, que nas próximas 3 terças-feiras nós não vamos ter a nossa live. Porque é um momento de descanso. Descanso entre aspas. Eu estou viajando na próxima quinta-feira, no próximo final de semana, no dia 18, no dia 19 e 20, eu vou estar falando na Universidade de Lisboa, nas Jornadas Portuguesas de Saúde e Espiritualidade, junto com outros companheiros queridos, brasileiros e portugueses. E de lá eu vou estar indo à Itália, vou visitar o filho, vou falar para o movimento espírita em Milão e vou ter a honra de participar do encontro da Fraternidade Sem Fronteiras na Europa, nos dias 1º, 2 e 3 de novembro em Assis. Vou ter a alegria também de conhecer essa cidade que eu ainda não tive a oportunidade. Eu já pude ir 2 vezes a Pádua, mas eu não tive a alegria de conhecer a cidade desse espírito crístico que é Francisco de Assis. Então, vai ser uma oportunidade participando desse trabalho maravilhoso que é o da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, desde já, fiquem lembrados, a equipe vai colocar nas nossas postagens aí, lembrando, a gente vai estar de volta no dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro nós temos a nossa próxima live, mas durante todo esse período nós vamos ter vídeos que vão ser publicados no nosso canal do YouTube, e todos os dias a gente vai ter
as nossas postagens normalmente. Mais uma vez, eu cumprimento a todos os professores, na gratidão daqueles que me foram professores da vida. Obrigado aí, a Berna, por viagem, pela gratidão do povo. Obrigado, Célia. E nós então estaremos de volta. Que os professores, mais do que homenageados, eles sejam respeitados e sejam gratificados, não só com o nosso sentimento, mas com uma remuneração justa, né? Que não é o que acontece no nosso Brasil. Até mais, para quem ficou até agora, boa noite, durmam em paz. Aqueles que nos acompanham, boa tarde, bom dia. Um beijo no coração. Estaremos de volta dia 12 de novembro.